Paz de Deus, meus caríssimos irmãos em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem. Shalom. Irmãos, eu gostaria de passar um assunto aqui. Muitos podem pensar que é uma repetição, mas não é bem uma repetição. É algo que elaborei um estudo aqui um pouco mais, assim, mais convincente, vamos dizer assim, para poder abranger com poucas palavras e para iluminar, dar uma instrução. Perdoe, viu, irmãos? Está muito calor aqui. Aí vocês não devem estar sentindo esse calor, principalmente quem estiver no Brasil, né? Aqui está muito calor. Ontem chegou quase a 50 graus, irmãos. 40 e poucos graus, vamos dizer assim, né? Então, meus amados, eu queria primeiro dizer para vocês que não deixem de ouvir esse vídeo, ainda que você ache que o tema é um tema repetido, porém, da forma que eu vou abordar esse assunto, do estudo que foi feito, vai abranger outras partes para que vocês tenham conhecimento mais amplo a respeito do assunto que aqui será tratado. Todavia, deixando claro que aqui nós não vamos citar nomes de nenhum tipo de denominação, apenas apresentar fatos que são reais, ok? Que nós, muitas das vezes, muitos não sabem e que muitas das vezes é necessário que, principalmente nós que somos cristãos e que estamos vivendo em dias complicados na Terra, tenhamos conhecimento desses assuntos para não sermos pegos desprevenidos. O que eu vou falar é um tema que você pode até achar, nossa, falar isso de novo, mas espere até você ver o vídeo, para você ver que não é da mesma forma que eu tenho abordado esse assunto. Vai ser uma abordagem um tanto mais diferente, ok? Vejamos, eu vou falar sobre federações religiosas, o Vaticano, a nova unidade global, cooperação ou controle? Uma pergunta que vai ficar aqui para que você possa responder depois. Se você acha que é cooperação ou se você acha que é controle. Eu gostaria que você se sentisse, deixasse no comentário o que você acha disso, tá? Fazer uma enquete, vamos ver quem que acha que é controle, quem que acha que é cooperação, tá? Só não gostaria que viesse comentários agressivos, porque nós não vamos citar nomes de denominações aqui, mesmo porque nós não achamos que denominação salva. Nós cremos que é Jesus Cristo que salva. Se você tem outra opinião, então aí é bom ver você nem comentar, ok? Devemos prestar atenção agora, tá? Vivemos uma era onde a religião e a política caminham cada vez mais próximas, com alianças que muitos cristãos sequer percebem, federações religiosas como a WEA, Aliança Evangélica Mundial, o Conselho Mundial das Igrejas, que é a CMI, certo? E o Conselho e outras que mantêm diálogo e cooperação com o Vaticano, diretamente com o Vaticano, tudo isso há um diálogo direto com o Vaticano, ok? Um movimento que se apresenta como paz, união, progresso espiritual, mas que pode esconder um projeto maior de centralização religiosa mundial, ok? Então nós vamos aqui uma introdução que nós fizemos e agora vamos lá. Você pode perguntar, mas o que significa, irmão, isso para uma igreja institucional, né? Ou para igrejas locais, denominações? E o que significa para os que buscam seguir a verdade do Evangelho? Então aí que vai ser uma diferencial dos outros temas que nós já abordamos. Na primeira parte desse tema que nós vamos abordar, eu quero falar da rede de cooperação institucional. Não estou falando da igreja espiritual. Eu estou falando da igreja institucional, para que você entenda, ok? A Igreja Católica Romana, não temos nada contra, não estamos aqui atacando. Quero deixar bem claro, não há nenhum tipo de intolerância. Isso aqui é um estudo e nós vamos deixar claro isso para que ninguém interprete isso de uma outra forma, ok? Através do Vaticano, é uma instituição religiosa ou uma das instituições religiosas mais antigas, reconhecidas e politicamente influentes do mundo hoje. Estou dizendo de instituição, certo? Não estou falando aqui da igreja espiritual, do corpo de Cristo. Eu estou falando da igreja institucional.
Ela tem uma influência muito grande. Ela tem influência, certo, irmãos? Com federações como a WEA, que mantém diálogos formais e constantes com o Vaticano, certo? Em nome de uma unidade cristã e de ações conjuntas em éticas como justiça social, liberdade religiosa, pobreza e clima e meio ambiente. Isso aí consta em documentos na ONU e enfim. Nós não estamos aqui criticando isso, apenas colocando para que os irmãos entendam. Nós temos que ser um pouco ponderados devido à plataforma e também não estamos aqui para atacar ninguém, ok? Isso significa que igrejas evangélicas filiadas a estas federações também passam a estar, mesmo que indiretamente, em comunhão institucional com o Vaticano. É isso que eu quero dizer. Ah, mas nós não somos ecumenistas. Mas vocês têm uma ligação com o Vaticano desde o momento que vocês participam de uma federação. Não tem como vocês dizer que não tem, porque isso foi feito um estudo, e o que eu estou falando aqui é dentro de um estudo. Por isso que eu estou lendo aqui, ok? Agora, na segunda parte, qual o benefício indireto, fiscal e jurídico e financeiro que uma igreja ligada a uma federação reconhecida internacionalmente pode receber? Bom, reconhecimento oficial do Estado, primeiro, né? Isenção fiscal, transferências internacionais com isenção fiscal. Facilidade de movimentação financeiras internacionais, como eu acabei de falar, certo? Proteção legal em ambientes sensíveis, quer dizer, existe até uma proteção jurídica, ok? Com mais facilidade para a denominação. Até então parece tudo muito bem, não é? Nós vamos aprofundar nesse tema, ok? Por exemplo, doações vindas de fora do país que você está. Vamos supor que você está no Brasil e você recebe uma doação de fora, ou você manda uma doação para outro país. Se a sua denominação estiver ligada a uma federação, entendeu? As transferências de recursos passam a ser legitimadas e dificilmente levanta suspeitas de embranqueamento de capital, como fala aqui em Portugal, ou lavagem de dinheiro, vamos dizer assim, já que vem por meio de um organismo auditáveis e oficialmente reconhecíveis. Presta bem atenção no que eu estou falando. Essas facilidades, por um lado, parecem bençãos. Agora eu vou entrar aqui num tema um tanto turbulento, mas eu gostaria que vocês entendessem que aqui não se trata de uma acusação formal, apenas de uma apresentação, e vocês mesmos tirem as suas conclusões. Por que essas facilidades, por um lado, podem parecer bênçãos e, por outro lado, pode criar dependência? Por quê? Porque a dependência de um sistema religioso e jurídico centralizado, onde a igreja passa a andar conforme as regras internacionais e não apenas conforme a palavra, isso pode causar um grande prejuízo, atingindo o cerne da nossa fé, atingindo aquilo que o cérebro da nossa fé, atingindo as nossas identidades espirituais. Ainda que a igreja permaneça na sua mesma liturgia, ou ela não se mova da sua forma de crença, ou ela diga que não participa de interações pluralistas religiosas, mas ao ela estar ligada com uma federação, indiretamente, ela já faz parte de um plano global de ligação direta com o Vaticano. Então não tem como você dizer para mim que isso não é verdade, porque isso é documentado, ok? Eu não estou citando nomes de denominações, mesmo porque hoje existe uma lei de sigilo e muitas denominações que participaram já de encontros interreligiosos fundamentados naquilo que eu estou falando, pedem sigilo dos seus nomes. E por incrível que pareça, até mesmo um colegiado de presbíteros ou de algumas denominações, dentre eles, não é que todos sabem. Existem, às vezes, elementos cruciais ali, pessoas que são elementos fundamentais,
que estão trabalhando de uma forma obscura e têm poder mais do que até a própria presidência da denominação, porque fazem parte de sociedades secretas que, por trás da denominação, trabalham com uma força que, se eles quiserem, eles podem depor os presidentes e, enfim, fazer o que eles quiserem, porque eles têm domínio sobre todos aqueles. Então, se você chega numa liderança e pergunta para ela, às vezes ela vai dizer que o que eu estou falando, que eles não fazem parte, que é mentira. Logicamente, que você vai acreditar naquela pessoa e não em mim, certo? Eu até acho isso correto, porque você não me conhece, mas você não sabe aonde que eu fui buscar informações. E o conselho é que você busque também essas informações. Se bem que hoje, na internet, está muito difícil. Outrora, nós tínhamos condições, eu mesmo tive condições de conseguir algumas coisas. Existem condições já, existem pessoas que têm documentos que provam isso que eu estou falando, que, por certo, também logo estarão nas minhas mãos, porém, tudo que eu já tive aqui foi cópias de documentos. Mas eu conheço pessoas que já falaram que têm esses documentos. Eu tenho apenas cópias de alguns documentos, que inclusive até, por incrível que pareça, na minha pasta aqui do meu arquivo, eu apaguei, mas ainda tenho alguma coisa de alguma denominação. E isto, se você quiser, você entre lá no canal do Pastor Daniel Verdade em 10 Minutos e você procure lá, porque ele tem documentações registradas, documentações legítimas, e é uma pessoa muito séria. Até aconselho você ir ver o canal dele. É um canal grande, meu canal não chega nem perto do dele, mas é uma pessoa do bem. Eu parabenizo ele pelo trabalho. Talvez ele nem vai ver esse meu vídeo, mas eu parabenizo o seu trabalho, que é um trabalho honesto e sincero. Pastor Daniel, Verdade em 10 Minutos. Se você quiser, vai lá, tá bom? Eu deixo aqui para vocês analisarem, que eu não estou aqui falando algo, só eu falando. Tem mais pessoas que já sabem, que têm documentos mais consistentes, certo, irmão? Mas por que você quer falar sobre isso? Parece uma coisa boa, um diálogo contínuo, não é? Uma participação institucional, ainda que não exista controle direto, né? Mas ela está tendo uma participação, sim, com federações ligadas ao Vaticano. O que você pensa sobre isso? Uma pergunta. Se você é evangélico, você acha que isso é correto, não é correto? Você acha que isso confere com o que Jesus Cristo falou? Fique ao seu critério. Eu não estou falando nada aqui. A minha posição é que não é correto. Porque nenhuma vez eu vi a igreja primitiva fazer ligações institucionais com nenhum tipo de governo, com nenhum tipo de instituição que seja outra coisa, que tenha uma outra diretriz. A igreja primitiva sempre teve a direção direta, sempre teve uma direção exclusiva pelo Espírito Santo. Ela não precisou de ter nenhum tipo de ligação institucional com nenhum sistema, certo? Porque não adianta você falar que é apolítico, mas você por trás faz parte de um sistema que você nem sabe, porque muitos líderes não sabem. Sou sincero para dizer para vocês, tá? Exatamente por isso, irmãos, nós temos que ter cuidado. Também há uma gerência espiritual indireta sobre isso daí. É isso que nós temos que tentar. E temos que entender. É exatamente por isso que algumas denominações preferem manter sigilo quanto a esses vínculos, para que seus fiéis não interpretem mal e passem a questionar essas relações. Muitas dessas igrejas afirmam ser apolíticas. Afirmam. Certo, irmãos? E você tem que tirar as suas conclusões quando você vê um político subir no púlpito, quando você vê alguém se envolvendo com coisas que diz que é a política, mas se envolve com isso, com aquilo, e, ora, por que esconder? O ocultismo, irmãos, não vem de Cristo. Quando se oculta alguma coisa, quando se esconde,
Quando se faz uma reunião às portas fechadas, que trata um assunto geral da igreja inteira, não precisa se tratar às portas fechadas. A reunião que fala do povo, o povo tem que ser participante. Eu confesso que quando vai tratar um assunto de casal, um assunto assim íntimo de uma família, para resguardar aquela família, eu não acho errado. Agora, um assunto que vai ter um impacto diante da sociedade, diante do povo que ali ou é membro ou participa dos cultos, o povo tem que estar a par. Pelo menos é isso que eu aprendi da liberdade em Cristo Jesus e da luz da palavra de Deus. Não é? O que passa disso é ocultismo, e tudo que é ocultismo não vem de Deus, tá? Então, irmãos, e essa ligação, ainda que a igreja fala que ela é neutra, né, que ela não tem nada a ver com política, né, em um contexto de política religioso global, ela se encontra, pois o Vaticano não é apenas uma igreja, ele é um Estado soberano, certo, irmãos? Vejamos que eu estou falando aqui tem um fundamento muito grande. Se a igreja está ligada a uma federação que está ligada indiretamente ao Vaticano e tem uma coligação com ele, ela está ligada a quê? A um Estado. Se você está ligado àquele mesmo corpo, naquele mesmo estado, da onde vem a tua corrente sanguínea? Quais são as artérias que ela corre? Imaginemos um corpo. Aí você não está sendo corpo de Cristo, a cabeça desse corpo deixa de ser Cristo. Não sei se você consegue acompanhar o meu raciocínio. Certo, irmãos? E com poder diplomático, o Vaticano tem poder diplomático. Bancos próprios, presença ativa na ONU, né? Em diversas agências internacionais. Não estou falando contra, estou falando da realidade, está aqui no documento. Tá, irmão? Foi pesquisas de documento também isso. Portanto, mesmo que uma denominação afirma não se envolver, certo, com política, se ela está associada a uma federação que mantém laços com o Vaticano, tudo bem, problema de cada um, que por sua vez é um centro político, religioso e mundial, tire as suas conclusões. Ela já está mesmo que indiretamente, certo, fazendo parte de um sistema político-religioso global. Não sei se você está entendendo, isso é muito assim meticuloso. Você não precisa adorar a mesma crença ou ter da mesma forma litúrgica. Eu não estou acusando ninguém aqui. Eu estou colocando algo bem claro e objetivo. Se você não entendeu, é porque você não quis. Você não pode me acusar porque eu não estou citando nomes, estão somente expondo o sistema, como é que ele funciona, ok? Isso nós estudamos e tem outras pessoas também, como eu já disse para você agora há pouco, tá bom? Por isso que temos que tomar cuidado. Na palavra de Deus, agora eu vou entrar numa parte espiritual. Adverte. E diz assim: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, versículo 4. Aí você vai me dizer, mas você está falando material, agora você entrou no espiritual? Eu pergunto, a mentira vem da parte de Deus? Porque uma instituição nega, e nega. Porque uma instituição faz parte e diz que não faz. Qual é o interesse que vem por trás disso? Não seria um interesse monetário? Não seria um interesse também do próprio anticristo, quando ele aparecer atuando, manipular através de uma plataforma dele mesmo, dentro de uma instituição global, que tem domínio global, que tem um poder absoluto sobre, que é Estado? Será que não existe uma pergunta, ali um plano por trás disso? E você, sem perceber, ao invés de você estar servindo a Deus, você está fazendo parte de um sistema que vai levar o homem, um sistema, não estou falando de igrejas agora, estou falando de um sistema religioso que pode levar o homem à perdição. Eu não estou falando de pessoas, eu não estou falando de pessoas que estão dentro daquela denominação. Eu estou falando desse sistema e das pessoas que se prendem a um sistema. Agora já mudo, eu já não falo mais de Jesus Cristo, porque quando ela se
Ai, meu Deus do céu, fica institucional. Pronto. Desculpa, irmão. A minha língua trava para falar essas palavras. São muito simples, eu quero que você entenda. Institucionaliza. Institucionaliza. A minha língua veio dar uma travada, tá bom? O que acontece? Liga com essas federações, ela faz parte, irmão. Né? Indiretamente. Não adianta você dizer para mim que não. Ah, mas tem que ter provas documentais. Ora, se há reuniões secretas, se há reuniões entre pessoas que você não sabe, como que eles vão querer que você saiba documentos que são pedidos sigilo? Então fica aí uma coisa difícil. Você não vai acreditar em mim, mas você tem que ver os frutos do espírito da instituição. Quais são os frutos? Acham que só eles são salvos. Ponto. É isso que o diabo quer. Acreditam só, relativizam a palavra de Deus. Ponto. É isso que Satanás quer. E por aí vai. E você continua sendo enganado e vai continuar até o fim, porque você não vai acreditar em mim. Inclusive, por esse rim que eu falei agora, você vai falar que eu não sei falar. Quer dizer, se fosse um líder seu, você não falava nada, mas como sou eu, com certeza, você vai dizer que você não sabe nem falar. Tudo bem, mas o que eu estou falando é verdade. Posso ter engasgado aqui, dar uma travada na língua. Moisés também era duro de boca, de vez em quando ele deve ter travado a língua, mas tudo que ele falou aconteceu. Ele era um homem de Deus e tudo que estava escrito, que Deus mandou ele escrever, cumpriu. Deus abençoe todos aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e guardam a sua palavra, porque terão direito de entrar na cidade de trabalho que aquele servo de Deus fez, que apontou para nosso Senhor Jesus Cristo e apontou para nós, para a graça que é Jesus Cristo, não nenhuma instituição, né, irmãos? Bom, há um comprometimento, né, irmão? Porque aí nós estamos sendo fiéis a Cristo ou apenas participando de um sistema religioso? O que você acha? Bonito por fora. Às vezes uma igreja bonita por fora, mas comprometida com o mundo de uma forma sutil, que nem você não percebe. Por quê? Você vê uma aparência de santidade. O que você acha? Eu te pergunto. Não é tempo de buscar visibilidade ou proteção humana, irmãos, e nem aparências de culto de anjos. É tempo de voltar à simplicidade do Evangelho e se preparar para o reino de Deus, que não se estabelece com alianças humanas, mas pela palavra e pelo Espírito Santo. Palavra Bíblia. Agora, você tem direito de escolher o que você quer. Você não pode me acusar, nem aqui entrando me xingando. Só se você for uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem cultura espiritual, nem conhecimento. Não estou dizendo que eu tenho, que eu também não sou nada, mas nós temos que ter, sim, a compreensão de entendermos as narrativas das pessoas. E essa minha narrativa eu não tirei da minha cabeça. É algo que nós estudamos, que nós procuramos observar, e eu posso dizer que esse sistema é o sistema do anticristo, sem medo de errar. Tire as suas conclusões. Deus abençoe a todos, paz e Deus e shalom.